Fala, fiel torcida. Corinthians perde o clássico majestoso por 3-1 contra o São Paulo e só não piorou a sua situação ali na zona de rebaixamento, na briga para não cair para a Série B, porque os seus adversários diretos também perderam seus jogos, então ali a zona do rebaixamento continuou igual. Só o Atlético Goianiense que ganhou, mas aí ganhou do Fluminense, então impediu que o Fluminense passasse o Corinthians. O Atlético Goianiense está lá na lanterna, então fez os seus 3 pontos, mas também não se recupera. O Vitória, que é o time logo acima do Corinthians, também perdeu. Então o Corinthians continua empatado com o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e uma vitória do Corinthians no próximo jogo e um tropeço do Vitória já tira o Corinthians da zona de rebaixamento. Vamos falar desse jogo, né? O torcedor com certeza não está feliz com a derrota. A gente nunca vai normalizar uma derrota, mas diante das circunstâncias, conforme o jogo se desenhou e o Corinthians ainda foi corajoso e teve perto de empatar, acabou perdendo por conta das circunstâncias do jogo. Mas eu tenho a impressão de que num jogo 11-11, num primeiro tempo que o Corinthians equilibrou muito, conseguiu se defender muito bem e tava levando um empate, eu tenho a impressão que o Corinthians viria para cima do São Paulo no segundo tempo. Só que aí, no finalzinho do primeiro tempo, um jogo que estava equilibrado, que o Corinthians teve em muitos momentos a posse de bola, em outros momentos a posse de bola estava com o São Paulo, mas não era uma posse de bola tão efetiva. As chances que o São Paulo criava era mais por erros do Corinthians do que de fato porque o São Paulo estava ali martelando, pressionando demais o Corinthians, sendo superior ao Corinthians. E aí, no apagar das luzes do primeiro tempo, o Fagner faz um pênalti no Calleri. Fagner já estava amarelado no jogo, recebeu o segundo cartão amarelo e aí foi expulso. E o São Paulo converteu o pênalti com o Lucas, 1-0 para o Corinthians. O Corinthians vai para o intervalo num jogo que até os acréscimos estava bem, o Corinthians estava bem, e aí muda tudo, muda tudo que você poderia imaginar para o segundo tempo mudou na nossa cabeça, porque aí o Ramon Dias vem para o segundo tempo com alterações audaciosas. Ele tirou o Bidu, botou o Félix Torres, abriu mão de laterais, né, porque já tinha perdido o Fagner, tirou o Bidu, colocou o Félix Torres para fazer ali a linha de 3 zagueiros, ou por vezes o Ramalho avançava um pouquinho mais ali como um primeiro volante, e ele soltou o time. Tirou o Bidon, colocou o Igor Coronado e tirou o José Martínez, que dos últimos jogos que a gente viu dele, foi um jogo muito, muito abaixo. O José Martínez errou muitos passes, ele até conseguia ter recuperações de jogadas ali, mas não conseguia dar continuidade, errando muitos passes, muito abaixo do que a gente estava vendo dele, aquele volante nosso de mais de marcação. O Ramon tirou ele e colocou o Carrilho. E aí, o meio de campo do Corinthians ficou mais com a bola, começou a ser agressivo, o Carrilho entrou muito bem no jogo. O Corinthians teve umas 3 chances de empatar o jogo. Acho que o São Paulo não esperava essa postura agressiva do Corinthians logo no começo do segundo tempo. Talvez esperasse que o Corinthians fosse se retrair, baixar suas linhas para tentar sair no contra-ataque. Não, o Corinthians ficou com a bola, tentou, teve chance com o Romero, teve chance com o Romero 2 vezes, teve uma batida de falta do Garro, que bateu por fora da rede na lateral ali, uma boa cobrança de falta. O Corinthians estava bem no jogo mesmo com um jogador a menos. E aí, de novo, tem um jogador expulso. André Ramalho, com toda a experiência que ele tem, não poderia ter feito o que ele fez. Eu vou falar dos lances problemáticos pro lado do Corinthians que não foram dados. Então, mas o que o Ramalho fez, ele não deveria ter feito. A gente tem VAR. Mas ele não tava com o cotovelo assim, né? Ele meio que fez só de lado, não fez a alavanca. Mas ele faz o movimento, é nítido. Ele faz o movimento para acertar o jogador. Foi expulso direto. O VAR chamou e o árbitro corretamente expulsou.
E ele não pode fazer isso num jogo tão delicado para o Corinthians, ele tem que ter maturidade. Então o Fagner e o André Ramalho têm responsabilidade também. Eles são jogadores que são experientes, são lideranças dentro do grupo. Não pode correr esse risco. E eles correram o risco. E aí, mais uma vez, no momento que o Corinthians estava bem no jogo, o Corinthians perde mais um jogador. E aí, gente, é muito difícil. 9 contra 11 é muito difícil. É muito difícil você jogar um jogo atrás do placar e você conseguir equilibrar. Ainda assim, o Corinthians continuou tentando jogar, continuou ali se portando bem. O São Paulo não estava aproveitando isso, São Paulo perdendo chances claras ali que ele conseguia criar, não conseguiu ampliar o placar, e ali numa jogada, aí tem uma alteração, mais uma alteração no Corinthians. Quando o André Ramalho foi expulso, o Ramon já tira o Charles e coloca o Gustavo Henrique para recompor ali a linha de defesa. Aí ele opta depois por tirar o Garro e colocar o Memphis. Eu não teria feito esta alteração. Eu não teria colocado o Memphis no jogo. Um jogo que você tá com 2 jogadores a menos, que você precisa de muita pegada, muita pressão, precisa que todo mundo corra o dobro. Você coloca um jogador que tá fora de ritmo. E aí vem aquela coisa, né? Ah, o Memphis é a estrela e não sei o quê. Não interessa, gente. Não interessa. Eu acho que nenhum torcedor do Corinthians iria estar xingando hoje se o Corinthians tivesse perdido e o Memphis Depay ficado no banco. Mas não dá pra saber também, né? A gente é meio que engenheiro de obra pronta, eu tô analisando os fatos que já aconteceram. Mas eu não teria colocado o Memphis diante daquilo que ele apresentou, porque ele não entrou bem, ele entrou fora de ritmo, errando passes, e aí na jogada aérea ele tá meio ali perdido na marcação, o Arboleda sobe sozinho, mas também eu olho assim, eu acho que o Memphis, que o Arboleda sobrou, porque você tem 2 jogadores a menos, alguém ia sobrar. Então também eu tenho dificuldade de fazer essa análise, de falar assim, poxa, mas tinha que ter alguém junto ali com ele, porque a gente tava com jogadores a menos. É difícil, é muito difícil. Enfim, 2-0 pro São Paulo, num momento que o Corinthians estava mostrando, assim, uma garra muito grande, podendo até chegar no empate, não conseguiu, o São Paulo ampliou o placar. Depois disso, o Corinthians continuou jogando, o Corinthians diminuiu o placar com o Yuri Alberto, né? Como é que você tá com 2 jogadores a mais e você permite o adversário a fazer isso? Muito da postura do Corinthians, muito do que o Corinthians não desistiu, do que o Corinthians quis ter coragem, do que o Corinthians quis jogar. Só que é aquilo, né? Você vai jogar, você vai abrir espaço. E aí, o Memphis, que já tava perdendo passes, que já não tava nessa vibe para jogar com 2 jogadores a menos, perde uma bola e dá início ali ao contra-ataque do São Paulo. Muito difícil o Corinthians recompor. O São Paulo sai ali com 3 contra 1, se eu não me engano, e amplia o placar 3-1. Um placar que não diz o que foi o jogo, porque o São Paulo não foi absoluto no jogo. O São Paulo com 2 jogadores a mais, no 11-11 o São Paulo não foi absoluto. Com 2 jogadores a mais, o São Paulo não foi absoluto. E não soube aproveitar. Eu acho também que pesou um pouco o jogo de quarta-feira, o cansaço dos jogadores, enfim, não tô aqui para analisar o São Paulo, mas o Corinthians teve uma postura muito aguerrida, muito corajosa, não se encolheu, não se intimidou e tentou, de toda maneira, fazer o placar. Só que teve essas situações dos jogadores e a arbitragem, porque eu não vou terminar esse vídeo sem falar da arbitragem, que sim, não teve critério. Eu falei que foi justa a expulsão do André Ramalho e do Fagner. Acontece que o lance do André Ramalho teve 3 a favor do Corinthians e não foi dado. O VAR não chamou para analisar. Que critério é esse que para um lado pesa e para o outro não? Fora inúmeras faltas que o juiz nem amarelo deu pro São Paulo e às vezes nem a falta deu. Então, assim, foi uma arbitragem muito incoerente, uma arbitragem que não aplicou o mesmo critério para os 2 times, e isso não pode acontecer num jogo do tamanho de São Paulo e Corinthians. Não pode ser um árbitro que, apesar de ser um árbitro FIFA, não é um árbitro parrudo do tamanho do jogo. Então, é muito complicado
É muito complicado você não falar de arbitragem, não dizer que a arbitragem, de certa forma, interferiu. Óbvio, São Paulo com 11-9, se também não construísse esse placar, aí hoje seria a torcida do São Paulo que estaria muito brava com o time se o Corinthians tivesse, por exemplo, conseguido empatar. Mas a arbitragem foi muito, muito, muito tendenciosa, não teve critério e isso não pode acontecer. A gente tá num momento de embate do Corinthians com a CBF, não podemos tapar só com a peneira, existe essa queda de braço, né, entre Corinthians e CBF, porque a CBF, de forma arbitrária, decidiu, mesmo o Corinthians se manifestando que não aceitava que fosse trocada as datas da Copa do Brasil, a CBF deu uma carteirada, mudou as datas, atendendo um pedido do Flamengo, e aí não é de hoje que o Corinthians tem lances que o VAR não chama. Não foi só esse jogo do São Paulo. Ao longo do Brasileiro, a gente reclamou de arbitragem. E o que a gente quer não é que o Corinthians seja beneficiado, mas é que seja justo, que o juiz seja imparcial, que o juiz adote os mesmos critérios para os dois times. E não foi o que aconteceu ontem. No mais, o Corinthians se mantém ali na zona de rebaixamento, mas tem toda a situação, tem todas as condições ainda de se livrar, tem confrontos diretos, e ressaltar novamente a postura do time. Um time que não se acovardou, mesmo com 2 jogadores a menos. Eu acho que isso é que tem que ficar. Eu vi muita gente querendo fazer caça às bruxas. Claro que tem que responsabilizar sim o André Ramalho e o Fagner individualmente. Interferiu muito no jogo, o que eles fizeram, o fato deles terem sido expulsos, mas eu não posso vir aqui e falar que tá tudo perdido, que o Corinthians já caiu, já era. Não, porque o Corinthians jogou. O Corinthians, mesmo com 2 jogadores a menos, conseguiu jogar e conseguiu levar perigo ao ataque, contra o São Paulo. Conseguiu criar situações de gol. Então, calma, torcedor. Eu sei que é difícil. A fase que o Corinthians está passando hoje não é por conta deste elenco que existe hoje, do futebol que o Corinthians está jogando hoje, da comissão técnica que está no Corinthians hoje. A situação que o Corinthians se encontra é fruto de um primeiro semestre praticamente desastroso. Então, eu ainda acredito que com a postura que o Corinthians tenha adotado, os jogos que o Corinthians tem em casa, o futebol que o Corinthians tem apresentado, é possível o Corinthians se livrar da zona de rebaixamento. É possível o Corinthians não cair para a Série B. É muito ruim, né, torcedor, quando a gente começa a semana com uma derrota, ainda mais porque a gente tem um jogo decisivo na quarta-feira, e perder um clássico é ruim, mas hoje o Corinthians tem que virar a página, tem que entender as circunstâncias do jogo, o que foi acontecendo para o Corinthians perder, como esse placar do São Paulo foi construído, entender que o Corinthians jogou, que o Corinthians batalhou, que o Corinthians competiu, e perder faz parte. Infelizmente. No futebol você perde, você ganha ou você empata. Perder faz parte, e a maneira como o Corinthians perdeu não me faz não vir aqui hoje e querer xingar todo mundo, porque o time teve postura. Então, virar essa chave. Quarta-feira tem jogo importante pela Copa do Brasil. Vamos ver aí se vai dar alguma coisa essa queda de braço nos bastidores. O Vasco também tá muito, muito, muito contrariado com a decisão da CBF. Não sei se os times vão conseguir juntar forças e reverter essa situação. O fato é que na quarta-feira, o Corinthians vai ao Maracanã para enfrentar o Flamengo pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. O Flamengo que está sem técnico, o Tite foi demitido porque não estava conseguindo fazer o time do Flamengo ganhar. Aí, torcedor, você tira suas conclusões, né? A gente sabe o que aconteceu na reta final do ano passado. Não desejo mal a ninguém, mas também não tô triste com a situação do Tite. É isso, torcedor. Vamos virar essa chave. Quarta-feira tem jogo decisivo. Você acompanha esse jogo aqui na Rádio Coringão. Boa semana e vai, Corinthians. Espero que quarta-feira a gente consiga fazer um bom jogo, porque o time está em evolução e não é essa derrota que vai me fazer achar que tá tudo perdido. Beijo, até a próxima.